Gente, é muito importante conseguir escutar os nossos pensamentos. Assim como é importante escutar o próximo, a gente precisa ser sensível para escutar também a nós mesmos. Você acha que você é inteligente para aconselhar um amigo, mas não a si próprio? Para que a gente entenda quando a nossa alma quer falar conosco, é necessário também escutar a nossa alma. E a nossa alma fala através do pensamento, da nossa intuição. E ela pode querer falar com vocês em momentos banais, de observações bobas, que se você estiver atento, que aquele momento a sua alma, por meio do seu pensamento, tentando falar com você, você vai conseguir escutar e extrair bons aprendizados de você para você mesmo. Vou dar um exemplo de como uma coisa banal pode nos levar a uma reflexão benéfica para a nossa própria vida. Uma vez estava tudo calmo, até que eu avistei no meu quarto um chinelo que eu tinha e que era azul, com nuvens brancas estampadas no solado. Sabe quando você se pega olhando para alguma coisa e depois pensa assim, por que eu tô parado olhando para essa merda? E se você sai para fazer outra coisa, mas às vezes você para sem perceber e fica olhando algo justamente porque esse algo pode te levar a alguma reflexão se você estiver atento. E foi o que eu percebi olhando aquele chinelo que estava ao lado da minha cama. Imediatamente eu olhei tudo que rodeava, que estava em torno daquele chinelo, e me perguntei, por que eu estou olhando esse chinelo do nada? Estaria ele isolado da minha existência? Algum motivo teria, né, para chamar tanta atenção sem que eu percebesse? Foi então que eu comecei a observar meu quarto e notei que, assim como as cores daquele chinelo, meu lençol também era azul com branco. E eu entendi de alguma forma que tudo em nossa vida dá um jeito de se conectar. E me veio à mente que nada que temos ou que fazemos é por acaso, mesmo que a gente não entenda, tudo deve e pode ter uma sintonia. Mesmo as coisas tristes, para que possamos entrar em sintonia com o que, gente? Com o aprendizado. Tudo se conecta. Após essa reflexão que nasceu daquele chinelo imbecil, olhei em seguida de forma mais abrangente o meu quarto, cenário ali onde eu passei os últimos momentos da minha infância e pré-adolescência, antes aí da partida para os insondáveis e misteriosos planos e objetivos profissionais. E eu percebi que o local estava exatamente como eu deixei. Abrindo a janela, eu notei que as montanhas ali em torno, o verde era o de sempre. No ar, a mesma brisa, caracterizada pelo clima paradisíaco que eu sempre gostei. Só o céu parecia agora mais azul e com as nuvens mais brancas depois que eu parei para observar o chinelo e também o meu lençol com azul e branco. Ao lado da janela, gente, eu acabei observando um espelho e percebi ao me olhar nele que o reflexo mudou. Percebi um corpo mais maduro com a idade, mas mesmo assim com o mesmo vigor de alma e sempre. E isso me deixou muito reflexivo naquela hora, porque mesmo que as coisas permaneçam iguais ao nosso redor, a gente perante o tempo está sempre em transformação, sempre. E isso é maravilhoso, porque não depende da nossa vontade, querer ou não mudar. Naquele momento eu pensei, como eu poderia estar refletindo sobre a vida apenas da observação de um simples chinelo? Voltei então novamente para a janela e observei que o mundo exterior, diferente do meu quarto, também havia mudado. Algumas coisas que tinham no quintal da minha casa não existiam mais. E eu tive uma outra reflexão, que o mundo, aquele mundo que não controlamos, ele também muda. A gente muda e o mundo muda. E se estamos ou não em constante transformação com o mundo, estamos sim, porque mesmo dentro daquele determinado ambiente, o meu quarto, mesmo que ele continuasse igual, eu cheguei à conclusão que mesmo que a gente se sinta que a gente está num local que não muda, dentro de nós e fora dele, tudo está em constante transformação. Então eu comecei a reparar novamente nas coisas dentro do meu quarto, e assim como eu fiquei olhando no início desse vídeo, como eu falei, aquele chinelo, de onde nasceu toda essa reflexão, eu passei a olhar um outro espelho maior que o anterior, que ficava do lado da porta do meu quarto. E aí eu lembrei que eu olhava ali a minha infância nesse mesmo espelho, quando eu me arrumava para ir para o colégio, cheio de expectativas sobre o meu futuro, e resolvi ir em direção a esse espelho novamente,
para me olhar, me confrontar e relembrar quando eu me via com o uniforme do colégio. Então eu me perguntei, que louco, né? Eu ficava me olhando aqui com 10, 11, 12, 13 anos nesse espelho e agora eu tô aqui me olhando com 30 e poucos anos novamente nele, né? Por quê? O que isso quer dizer? E eu fiquei ali buscando um esclarecimento, ainda que imperfeito, mas que trouxesse um pouco de qualquer coisa, né? Mesmo sem uma resposta naquele momento, eu percebi que eu estava ali diante de uma reflexão, tentando entender o que eu estava sentindo naquele momento, ou pensando sobre a vida. E, gente, dizem que a ânsia de exteriorizar o que sentimos, ela pode assustar as pessoas. Principalmente se eu tivesse que dizer algo naquele momento para alguém ou para mim mesmo. Era que eu me sentiria muito melhor de quando eu era mais jovem e me olhava mais novo naquele espelho. E isso pode ser assustador, porque é assustador a gente encarar a gente mesmo no espelho, porque a gente vai ter que ver o que o nosso pensamento tem a dizer sobre nós mesmos com o passar do tempo. Mas logo depois, percebendo que eu estava refletindo sobre a minha vida, o meu passado, o meu presente e o meu futuro, eu cheguei a uma conclusão que nada mais natural numa fase de adaptação de uma alma ainda em plano material. Eu percebi que em constante transformação ainda não estamos adaptados 100% ao que eu gostaria de ser e ao que o meu corpo fosse. E isso pode muito salvar o nosso estado de espírito. Entender que aqui é um plano de adaptação da alma, de aprendizado. E que o bacana é que nem sempre a gente vai ter as respostas para tudo que a gente está querendo ou que a gente pensa, né? Mas tá tudo bem também, porque eu percebi que estava tentando entender algo que eu não estava entendendo. Tudo bem porque eu estava em conflito tentando respostas para o que eu não tinha. Que num certo momento eu fiquei aflito vendo que estava envelhecendo. E aí eu cheguei a uma conclusão, gente. Eu entendi que eu preferia contrariar certos pensadores que afirmam que a gente deve ficar em paz com os nossos pensamentos. Eu não concordo mais. Eu entendi às vezes que uma reflexão sincera e vibrante é um pensamento em forma de prece e que pode atingir para o bem, de alguma forma, aquilo que nos inspira a refletir. Logo em seguida, meu pai gritou para eu descer, para eu ir jantar, e ali eu percebi o quão valioso foi pensar sobre a minha vida, mesmo que eu não tivesse conseguindo todas as respostas, tudo a partir da observação de um simples chinelo. Eu entendi que naquele momento, gente, que a minha alma, meus pensamentos, queria me dizer algo, e que talvez pela primeira vez eu havia parado para escutar algumas coisas e tirar aprendizado da minha própria consciência. Faça o mesmo, sabe? Sinta quando o seu pensamento quiser falar com você. Pare e observe e deixe o pensamento chegar. Aprenda a escutar os seus pensamentos, principalmente na hora de fazer escolhas. Muitas vezes as respostas para as suas dúvidas já vão estar dentro de você. Mas para isso, para que a gente entenda isso, às vezes é necessário que a gente cale a nossa boca para escutar o nosso próprio pensamento, mesmo que isso venha a nascer de uma simples observação de um simples chinelo jogado no chão da sua casa. A sua consciência, às vezes, ela surge quando você menos esperar. Aprenda então a escutar mais seus pensamentos, sacou? Que isso pode trazer conclusões incríveis para sua cabeça e, como eu falei, de onde você menos espera. Aprenda a observar os seus pensamentos e escutá-los. Um beijo grande.